Pensem nisto. Um grupo secreto, a operar nas sombras, que ajudou a dar o pontapé de saída para uma revolução. É a história deles que vamos desvendar hoje. A história dos Filhos da Liberdade. E a pergunta que se impõe é: como é que isto foi possível? Como é que um punhado de cidadãos, sem um exército formal, teve a coragem de enfrentar o império mais poderoso do planeta naquela altura? Bem, é exatamente isso que vamos explorar. Ok, então para perceber de onde veio toda esta agitação, temos de recuar no tempo, até meados do século XVIII, às colónias americanas. Naquela altura, quem mandava era a Grã-Bretanha. Ora bem, qual era o cenário? A Grã-Bretanha tinha saído de umas guerras caríssimas e, claro, estava a rebrotar de dívidas. O governo em Londres olhou para o mapa, viu as colónias na América e teve uma ideia. Eles podem ajudar a pagar isto. Só havia um pequeno problema. É que eles decidiram cobrar impostos novos sem sequer perguntar aos colonos o que achavam. Zero consulta. E este número ajuda a perceber o porquê. Estamos a falar de 3.000 milhas, isto está a quase 5.000 quilómetros. Era esta a distância que separava os colonos do governo em Londres. Hoje em dia isso não parece nada, mas naquela altura, sem internet, sem telemóveis, uma carta podia demorar semanas ou até meses a chegar. Ou seja, na prática, a opinião deles simplesmente não contava. Claro que este sentimento de injustiça não ia durar para sempre, e foi neste clima de frustração que a resistência começou a ganhar forma. Vamos ver como é que isto aconteceu. A faísca que incendiou tudo foi a chamada Lei do Selo. Pensem nisto. Era um imposto sobre quase todo o tipo de papel. Jornais, documentos legais, até um simples baralho de cartas. Para qualquer um destes documentos ser válido, tinha de ter um selo oficial britânico. E claro, esse selo pagava-se. Para muita gente isto foi mesmo a gota d'água que fez transbordar o copo. Foi precisamente em resposta a isto que nasceram os Filhos da Liberdade. Mas quem eram eles, afinal? Esqueçam a ideia de um clube com uma sede e um líder único. Nada disso. Era mais uma rede secreta espalhada por várias cidades sem um chefe central. E juntava todo o tipo de gente, comerciantes, artesãos, advogados. Para comunicarem, usavam códigos e sinais secretos. E os seus lugares de encontro, muitas vezes, era debaixo de uma árvore específica que passou a ser conhecida como a Árvore da Liberdade. Era o símbolo deles. Ok, então já percebemos que eles se organizaram, mas o que é que faziam na prática? Como é que um grupo assim luta contra um império gigantesco? Bem, eles eram bastante criativos, na verdade. As táticas passavam por várias frentes. Primeiro, os boicotes. A ideia era simples, convencer toda a gente a deixar de comprar produtos britânicos. Depois, a comunicação. Eram os influencers da época. Publicavam panfletos e artigos nos jornais para espalhar a mensagem. Havia também as manifestações públicas, com desfiles e até queimas de efígies, basicamente bonecos a representar os oficiais britânicos. E havia também a intimidação. Eles pressionavam os cobradores de impostos a demitirem-se e às vezes os métodos eram, digamos, bastante humilhantes. E por trás de todas estas ações havia uma ideia central, um lema que resumia tudo. Sem representação, não há tributação. A lógica era bastante direta. Se nós não temos ninguém que nos represente no Parlamento Britânico, se não podemos votar em quem faz as leis, então por que raio é que esse Parlamento tem o direito de nos cobrar impostos? Percebem? Para eles isto não era só sobre dinheiro. Era uma questão de princípio, uma questão de justiça. E esta luta por aquilo que consideravam justo acabou por culminar num dos atos de protesto mais icónicos de sempre. É o famoso Boston Tea Party, o incidente do chá em Boston. Imaginem a cena. É uma noite fria de dezembro de 1773. A coroa britânica impôs um novo imposto sobre o chá. Um grupo de filhos da liberdade disfarça-se, aproxima-se do porto, sobe a bordo de 3 navios britânicos e faz o impensável. Começam a destruir e a atirar caixas e caixas de chá diretamente para o mar. E não estamos a falar de uma ou duas caixas. Foram 92.000 libras de chá e isso são mais de 41 toneladas. O prejuízo em dinheiro de hoje seria de milhões de euros. Foi um protesto massivo, um ato de desafio que Londres pura e simplesmente não podia ignorar. Mas a história tem mais protagonistas. Enquanto os homens estavam nos portos a fazer este tipo de protestos mais visíveis, a rebelião estava também a acontecer noutro sítio, nos bastidores, liderada por um grupo que é muitas vezes esquecido, mas que foi absolutamente crucial: as mulheres. Eram as Filhas da Liberdade, e esta comparação mostra perfeitamente como eles se complementavam. Se os Filhos da Liberdade eram a força de choque nas ruas e nos portos, as Filhas da Liberdade eram o cérebro por trás da guerra económica. As táticas eram diferentes, claro, mas atuavam em conjunto, e ambas foram essenciais para o sucesso da resistência. E como é que elas faziam isso? É bastante engenhoso. Naquela altura, eram as mulheres que controlavam as compras para a casa. Então, o que fizeram?
Organizaram-se. Deixaram de comprar tecidos britânicos e começaram a produzir o seu próprio tecido em encontros chamados círculos de fiação. O famoso chá britânico foi substituído por infusões de ervas locais. De repente, uma simples ida às compras transformou-se num ato político. Elas pegaram no doméstico e transformaram-no numa arma económica. Como se pode imaginar, atirar o equivalente a milhões em chá para o mar não ia ficar sem resposta. A reação britânica foi, como esperado, duríssima. Vamos ver o que aconteceu a seguir? A resposta de Londres veio sob a forma de um pacote de leis tão severas que os colonos lhes deram um nome, as Leis Intoleráveis. E o que é que elas faziam? Para começar, fecharam o porto de Boston, o que basicamente estrangulou a economia da cidade. E pior, uma das leis obrigava os colonos a dar alojamento a soldados britânicos nas suas próprias casas. O objetivo de Londres era claro: esmagar a revolta em Boston e meter medo ao resto das colónias. Só que o plano correu espetacularmente mal. O tiro saiu-lhes pela culatra. Em vez de isolarem Boston, as leis intoleráveis fizeram com que as outras 12 colónias se olhassem e pensassem: hoje é Boston, amanhã podemos ser nós. E então, em vez de se afastarem, uniram-se. Começaram a enviar mantimentos e apoio a Boston. A tentativa de dividir acabou por criar uma união sem precedentes. Então, o que é que fica deste movimento? Qual é o seu legado? Bem, para começar, ficou a demonstração do poder que os cidadãos comuns têm quando se organizam. Depois, eles criaram um manual de táticas de protesto, os boicotes, o uso da imprensa, que na verdade servem de modelo até hoje. E talvez o mais importante de tudo, eles foram a cola que começou a unir as 13 colónias, criando as bases para o que viria a ser a luta pela independência. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir. Pensem nas táticas que vimos. Boicotes a produtos, usar a comunicação para espalhar uma mensagem, organizar manifestações públicas. Quantas destas estratégias, inventadas há quase 250 anos, ainda vemos a serem usadas hoje, nos movimentos de protesto em todo o mundo? A resposta pode surpreender.